No vídeo de hoje eu quero trazer para você um tema bem pertinente. Nós sabemos que um dos nossos maiores problemas relacionais, porque pessoas precisam de pessoas, é a comunicação. E eu quero desmistificar algumas coisas a respeito da comunicação e te trazer hoje nessa aula 10 mandamentos de como você ter uma comunicação madura. Gisele, a minha comunicação é madura. Será? Quando nós falamos muitas vezes em comunicação não violenta, as pessoas tendem a associar a uma comunicação violenta de fato, a brigas, a gritos, e na verdade não é sobre isso. Tudo em nós comunica algo. A forma como você veste, os seus movimentos, os seus gestos, o seu não verbal, o seu tom de voz, que na minha opinião é o mais importante. Então, 93% é o não verbal, apenas 7% é o que você fala. E isso ele é perceptível ao ser humano. As suas expressões, às vezes você não consegue esconder a sua cara de espanto, de curiosidade, de não gostei. E isso tudo você tem atraído coisas que hoje você vive, né? Então, se você reclama, se você fala mal do outro o tempo inteiro, se você tá sempre em rodas de mesas de pessoas que falam de pessoas, que fazem fofoca e ainda vira e fala assim, olha, isso não é fofoca, isso é só uma informação, tá todo mundo sabendo. Ainda com essa preocupação e com essa consciência, você vai acabar atraindo pessoas que têm mesmo valores e crenças de você. O que você quer atrair? Qual o tipo de pessoa que você quer atrair? O que sua vestimenta fala de você? Às vezes as mulheres viram pra mim e falam assim, mas eu queria tanto marido que fosse fiel, que fosse honesto, trabalhador, com princípios cristãos. Mas aí quando você entra na rede social dessa pessoa, só tem ela com roupas vulgares, segurando copos e copos de cerveja, só em festa, só em balada. E o que essa pessoa está comunicando? Que ela é uma mulher de uma noite só. Claro que aqui a gente tem um exagerar, né, a respeito de uma atitude específica, mas são em pequenos detalhes que você tem comunicado algo. Às vezes numa empresa, por exemplo, você deseja o crescimento, você deseja um cargo maior, mas você vai trabalhar cabisbaixo, desanimado, mal vestido, mal arrumado. Então, eu sempre falo com as mulheres comentários, se vista hoje para a mulher que você quer ser daqui 5 anos. Faz sentido para você? Como é que você vai trabalhar? Como é que você chega no trabalho? Qual que é a sua energia? Porque você não precisa de ser líder para liderar. Você pode liderar na posição que você ocupa de fato. Isso tem feito sentido para você? Espero que sim. Então, a nossa comunicação, a todo momento, ela atrai aquilo que nós estamos vivendo, de fato, tá bom? Então, o que eu queria te pedir? Lixe agora 3 coisas que você deseja. E se você não sabe listar 3 coisas que você deseja, nós temos aí um ponto de falta de autoconhecimento. E aqui no meu conteúdo, tanto no YouTube quanto na minha rede social, @GiseleMira, você tem muito conteúdo que vai te ajudar. E nós temos também o método Energiza, que é o método que de tempo em tempo a gente abre as turmas. Tem uma turma já correndo no método Energiza, com todo o conteúdo pragmático, orientado, com ferramentas práticas, baseado em neurociência, para evoluir através do entendimento da sua mente. Em breve abriremos novas turmas, então fique ligado aqui no conteúdo que eu sempre vou trazer para vocês. O que eu quero que você te fale é o seguinte, o que você quer atrair? 3 coisas que você deseja. Zélia, eu preciso de uma vida financeira mais estável, eu preciso de um relacionamento que me motiva, que seja uma pessoa que soma comigo, que cresça comigo, eu preciso de ser uma mãe melhor. Então, o que você deseja depende do que você está comunicando. E às vezes você tem jogado a responsabilidade nos outros à sua volta para te proporcionar isso. E o que eu quero te convidar é ser autor e protagonista da sua história. Só você pode fazer por você o que você deseja, porque você não tem o poder de mudar as pessoas, mas o seu mundo muda quando você muda, o seu mundo muda ao seu redor. Então você vai criar padrões para atrair esses objetivos, porque o seu padrão de comportamento hoje, ele já diz muito sobre você. Sair da ignorância emocional vai te permitir sofrer menos. Então, todo o conteúdo que eu te trago é para te trazer inteligência emocional. É porque você ainda não sabe o que eu vou te falar. Porque se você soubesse, você possivelmente já estaria fazendo. E não é só o conhecimento, tá? O conhecimento, a internet está cheia. É o conhecimento com a aplicação que se transforma em sabedoria. Você quer resultados diferentes? Então você vai ter que mudar completamente o seu padrão de comunicação.
tá? Você se comunica com as pessoas e atrai as pessoas pelo padrão que você comunica. Os seus resultados vêm pelo padrão que você comunica. E a maioria dos seus problemas vem por uma comunicação errada. A forma como você fala e pensa diz muito sobre você. Então eu vou te trazer agora 10 mandamentos da comunicação, onde os 5 primeiros mandamentos é a forma como você fala. Os próximos 5, que são do 6 ao 10, é a forma como você escuta. Eu adoro uma frase que fala o seguinte: entre o que eu falo e entre o que você entende, há um abismo. Justamente porque nós não sabemos ouvir com escuta plena, ouvir sem o ego no comando, ouvir para compreender. E na fala, da mesma forma. Então eu gostaria que você tomasse nota desses 10 mandamentos que de fato vão evoluir a sua comunicação, para evoluir a sua vida nas áreas que você está tendo dificuldade, sendo você autorresponsável. Então você vai perceber que para uma comunicação madura você precisa de autoconsciência emocional, você precisa de observar o seu ego, a sua essência, você mesmo. E você precisa de ter a habilidade de identificar as suas emoções e de perceber os pensamentos que você se conta mediante os acontecimentos, para que você sofra menos, tenha uma vida mais leve, relações mais bem construídas e sucesso em tudo aquilo que você se propor, porque tudo parte de uma boa comunicação. Concorda? Então bora lá. O mandamento número 1 é observe. Observar significa que quando nós estamos falando, nós estamos de fato buscando uma solução ou buscando ter razão. E para isso é necessário uma humildade situacional muito grande de você se perceber. Se o seu ego, que quer validação, que quer estar certo, que quer reconhecimento, que quer aplausos, não está no comando. Você está falando, buscando uma solução para aquilo, com a mente aberta e humildade situacional, ou você está falando para convencer o outro dos seus pensamentos? Então, agir motivado pela essência é entender que a essência ela não quer ter razão, ela quer crescer, ela quer aprender com opinião diferente do outro. Já o ego, ele quer ter razão. O ego fala assim, viu? Te falei? Você não me ouviu? Esse é o ego falando. Então eu gostaria de deixar ilustrado para que ao observar, que é o mandamento número 1, você se perceba o que você está fazendo. Porque não é uma preocupação de estar certo. É uma preocupação de você entender que se a nossa finalidade for estar certo, eu vou estar sempre anulando e desrespeitando a opinião do outro. E você precisa de admitir que você está motivado pelo seu ego. A essência, ela tem humildade, inclusive de assumir que a ideia ou sugestão dela pode não ser a melhor. Ela pode entender isso. Ah, verdade, eu nunca pensei por esse ponto. Nossa, gostei. Nossa, você contribuiu comigo agora. Eu vou sair daqui com outra ideia. Então, motivado pelo ego, eu nem consigo ouvir o que o outro está falando. Então, mandamento número 1, observe. O mandamento número 2 é o seu estado emocional. Presta atenção nisso. O seu estado emocional, ele determina o seu tom de voz. Na minha visão, pela minha vivência, pela minha experiência, vindo de uma natureza com uma energia muito alta, muito motivadora de conflito pelo tom de voz, foi o que mudou a minha vida e as minhas relações. Então, o estado emocional o problema não pode ser solucionado a partir do mesmo estado emocional que ele foi criado. Então, alguém fala alguma coisa, você arma um gatilho de defesa. Se você quiser resolver esse problema com o mesmo estado emocional que gerou o gatilho emocional de defesa, de armar, de atacar, você só vai conseguir potencializar o problema. Percebe? Então, questões e conflitos criados em estados perturbados não podem ser curados pelo mesmo estado. Então, o que eu estou te falando é que você precisa de perceber o seu estado emocional, se permitir respirar nesse momento, onde a sua inspiração, ela tem que ser menor do que a sua expiração. Então, você inspira e solta mais devagar. Você vai perceber, se você fizer isso 3 vezes, você tem o poder de alterar o seu estado de indução para conduzir aquilo com outro estado emocional. Então, mesmo que você acredite que você está tentando solucionar, se você não buscar um tom de voz correto, você vai estar conseguindo transmitir uma comunicação diferente daquela que é a sua intenção, porque o seu tom de voz ofensivo vai carregar uma defensiva. Então, nem sempre que a gente muda o tom também, a gente está conseguindo transmitir isso de
de certa forma. Tem pessoas que têm a habilidade de falar com um tom calmo, mas no tom calmo ela dá uma alfinetada, ela faz uma piada sarcástica. Então, nem sempre é só o tom de voz, então varia de personalidade para personalidade. Então, perceba qual é o seu estado de indução no momento da solução do conflito. E respire. Sua comunicação, ela depende totalmente do pano de fundo do seu estado emocional. E seu estado emocional, sim, ele que vai determinar o tom da sua comunicação para que ela seja mais assertiva. Número 3. Qual é a sua intenção nessa conversa? Quando você comunica, você quer trocar uma ideia ou você quer convencer? Saber a sua real intenção é ter autoconsciência das suas emoções e perceber, de fato eu tô querendo ajudar? De fato eu tô querendo só trocar uma ideia e me permitir crescer com aquela ideia? Então, discutir com quem é convicto é total perda de tempo. Por isso que existe uma sabedoria que fala o seguinte: religião, esporte e política não se discute, porque religião, esporte e política são temas que geram uma convicção. Se você vai discutir isso com alguém, a pessoa já está convicta, ela não está com a mente aberta para ouvir a sua opinião. Então, no fato de estar aberto, se permitir trocar uma ideia, perceba quem é a pessoa para ver se você fala o seguinte: será que vale a pena? Será que de fato eu quero trocar uma ideia com essa pessoa? Então, ótimo, entendeu? Perceba a sua intenção primeiro, perceba com quem você vai trocar uma ideia, para perceber se de fato vale a pena você trocar essa ideia com essa pessoa. Mandamento número 4. Respeite a liberdade do outro. Mais uma vez, nós estamos falando em humildade situacional. Entender que o outro, mediante a crença, a formação de personalidade, o que aconteceu na infância, aos traumas da infância, ele vai projetar uma visão de mundo e, portanto, uma opinião e um ponto de vista divergente do seu. Então, hoje, com a capacidade que você tem, com o conteúdo de inteligência emocional que você já adquiriu aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, você tem que perceber que a opinião do outro é diferente. E não justifica você querer tirar a liberdade do outro de ser ele mesmo. Você não tem o poder de mudar as pessoas. Então, às vezes, numa conversa, a gente só tem intenção de convencer. E o pior, às vezes de diminuir o outro. Dentro de mim eu tenho um crítico. Ele é o sabotador universal. Ele se vê superior ao outro e não dá a oportunidade do outro pensar diferente de mim. Percebe o problema? Eu inferiorizo, eu ridicularizo essa opinião do outro e a gente é livre de pensar. A forma da gente pensar é livre. Todos nós temos a liberdade, somos conduzidos dos nossos pontos de vista mediante o que nós vimos, ouvimos, vivemos e sentimos. Então, condenar e julgar a verdade do outro é uma agressividade, é um desrespeito, porque nos colocamos num lugar de prepotência. Você se coloca como melhor. Isso não é uma atitude de pessoas que querem ter uma comunicação assertiva. Mandamento número 5. A passividade agressiva. Todos nós já fomos vítimas de um passivo agressivo. Ele é aquela forma velada de projetar a nossa agressividade. Então, tom de voz suaves, mas cheios de agressão. Passivos agressivos, eles tomam por brincadeira para cutucar e alfinetar alguém. São intenções secretas de constranger e diminuir o outro, onde numa brincadeira ele acredita que colocar umas gargalhadas no final vai deixar a pessoa achar que ela está brincando. Mas nesse exato momento a gente traz de novo a reflexão. Qual que é a minha intenção de fazer isso? É eu me projetar como superior, então o meu ego está no comando. E o meu ego, ele quer validação, ele quer estar certo, ele quer segurança, ele quer aplausos. Então cuidado. Cuidado quem está no comando da sua mente. É a sua essência ou é o seu ego? Então qual é a sua real intenção quando você está diminuindo ou desmerecendo a ideia do outro? Todo mundo já foi vítima desse passivo agressivo, mas será que eu tenho honestidade em perceber quando eu estou fazendo isso e maquiar a minha real intenção? Tudo isso depende de uma situação de humildade, percebe? E de uma conexão com a sua essência, de um estado de autoconsciência e de eu permitir que eu estou sendo extremamente competitivo, que eu estou querendo ter razão, que eu estou querendo sempre provar que o outro está errado. Isso está partindo do seu ego, o seu autoconhecimento, com o abraço das suas vulnerabilidades, entendendo as suas sombras, vai te ajudar com isso.
Então, essas 5 primeiras foi a forma como nós falamos. As próximas 5, que vai do 6 ao 10, é a forma como você precisa de aprender a ouvir para ter essa comunicação madura.